você passou por um momento bem desafiador, inclusive hoje você é reikiana, mas a sua história com o reiki veio de um momento doloroso, né? É que eu não falei dos meus erros, né? Mas já cometi inúmeros. Não. Se quiser Mas falar. eu adoro os erros, é São importante, a bons. gente aprende muito, então eu aprendi bastante. Mas essa parte, igual eu tava contando pra vocês antes, né? Pro pessoal saber, eu passei por um despertar, assim, espiritual, tomei consciência sobre... Posso abrir sobre Claro, crenças? claro. Deus, Deus, posso falar sobre Por isso? certeza. Eu sempre acreditei muito em Deus, mas não fazia ideia do que era. Deus deve ser algo legal. Eu tenho até hoje dificuldade de pensar sobre o que eu pensava antes, porque minha cabeça deu um salto, assim, sabe? E quando eu me conectei comigo, como que eu posso dizer? Foi um momento muito doloroso. Vou abrir, né? Abre Não, tudo, meu mulher. Deus, eu já tô emocionando, Vou abrir. né? Eu também já. Eu passei por algumas perdas, eu tinha feito uma cirurgia e tinha acabado de finalizar meu relacionamento, então eu tava vivendo algo muito vulnerável, onde eu simplesmente olhei pra dentro e falei, cara, eu preciso melhorar certas coisas. Não gostei disso que eu fiz, não tô contente e comecei a pedir, né? Pedi pra Deus, eu escrevi um mapa mental comecei a escrever, gosto muito de escrever, comecei a escrever sobre a verdade, sabe? Do que eu sentia, do que eu tinha feito, do que eu não gostava, porque às vezes a gente tampa, né? Só com a peneira, pra gente mesmo. E escrevi tudo. E nesse mapa eu pedi por espiritualidade, porque eu acreditava que sempre gostei muito de entender as religiões, porque eu entendi que religião é uma forma que várias pessoas conseguiram de juntar um grupo de pessoas para evoluir em algum setor. Então, toda religião tem uma pessoa, tem um livro, tem uma filosofia. E, de modo geral, que é para elas se apegarem a evoluírem, né? Sim, porque eu acredito nisso, na evolução. E eu nunca me senti bem nessa questão de religião. Era sempre assim, tá, curioso, mas qual é o lugar que eu me sinto melhor? E o lugar que eu mais me sentia bem era na natureza. Nunca foi em igreja, em templos, nem nada. Era na natureza. Então eu via muito mãe natureza como minha fonte de energia, fonte de encontrar, de me conectar com Deus, porque a terra é magnífica. E é o lugar que eu realmente me sinto bem e conectada. E eu não tinha consciência espiritual. Eu tinha ideia sobre o que era o espiritismo, mas eu não tinha consciência de que eu sou um espírito que habita um corpo. Eu ouvia as pessoas falarem, mas eu não tinha essa consciência. Eu achava que, legal, sabe quando você entende, mas você não compreende? Sim. Porque há uma diferença, né? Muito. E quando eu compreendi isso, eu passei a sentir. Foi por isso que eu compreendi. A partir do momento que eu comecei a sentir mais, meus sentidos ficaram muito mais aflorados e eu busquei por isso, porque eu pedi. E tudo que você pede, tome cuidado com o que você pede, viu, gente? Vocês vão receber. E, de fato, eu recebi muito. Então, eu passei por esse despertar onde eu fiquei muito tempo comigo, era ainda meados de pandemia. E estava passando por inúmeras mudanças, fiquei muito tempo comigo. E eu não conseguia, como eu te falei, sair, e quando eu saía de casa eu absorvia muita coisa, eu tava com o campo muito aberto, e eu não entendia, não conseguia, eu não sabia nem o que era mediunidade, assim, eu fui entendendo as coisas na prática, e de certo modo eu sinto que eu fui guiada, né, e eu sempre pedindo pra Deus, o que é isso? Eu tô entendendo? E aquelas sincronicidades de Jung sempre aparecendo, né, horinhas iguais o tempo inteiro. Você pensa na pessoa, ela te manda mensagem. Pensava não, eu verbalizava, aparecia. Né? Sabe? Essas questões de você entender que você também faz parte do mundo quântico, onde a física está em processo de mudança, eu acredito, e você olhar que, de fato, pensamentos emitem uma frequência, sentimentos emitem outra frequência, sua fala emite uma frequência. Tanto é que nós escutamos através de frequência, nosso ouvido tem... a gente compreende através da frequência, então são fatos na minha cabeça. Eu passei a entender a espiritualidade também como uma ciência,
sabe? Foi onde eu fui estudar o Reiki. Mas antes disso, eu busquei a terapeuta. Depois dessa compreensão, eu tive mais pra frente. Mas no momento que eu senti esse campo aberto, como eu tava contando, foi muito desafiador. Foi quando eu busquei uma terapeuta. É que eu já contei isso pra vocês, né? É difícil falar de ouvindo pela primeira vez. Como se fosse a Foi quando primeira. eu busquei uma terapeuta incrível, que ela tem essa visão já holística, sabe? Do ser humano. Adoro. Ah, incrível, né? Então eu sabia, e eu queria muito que ela me atendesse. Queria muito, falei assim, eba, vou ter uma terapeuta holística, vai me entender como um todo. E eu expliquei pra ela o que estava acontecendo, o que eu estava sentindo, expliquei que eu sabia que tinha pensamentos que não eram meus, que eu negava aquele tipo de pensamentos, eu não acreditava naquilo, e eu os recusava, buscava entender. E ela chegou em mim e falou, ó, tu tem consciência que tu precisa fechar teu campo, que tu tá absorvendo muita coisa que não é tua. Daí eu fui buscar o Reiki, porque eu queria aprender a me fechar e não absorver mais, porque aquilo, de certo modo, estava me fazendo muito mal. Porque é onde você está num ambiente, se você está com o campo muito aberto, de certo modo você vai absorver. Se você não tem consciência sobre isso, você tem um campo muito aberto, você vai reagir, né? É onde eu aprendi sobre o poder de ação e reação, onde é como se eu tô aqui, eu estou no meu universo, e a gente tem um ambiente, você é um universo, você é outro universo, e a gente tem um campo energético. E diante do o que eu posso controlar? Diante de algo que vocês façam, apenas minha reação. Faz sentido? Faz. Então, assim, como que eu vou reagir diante do externo? Sabe? Eu tenho muito pra mim que ou você reage positivamente ou você não reage. Porque se você reagir positivamente, incrível. Se você não reagir, você também não vai estar sendo negativo, né? Então você não vai atrair coisas ruins. E é essa questão do campo, de você estar tão aberto e não deixar vir muita coisa. Faz sentido? Faz Faz. todo. Tá entendendo? Sim, Aham. com certeza. Perfeito.